Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao domingo de Santa Maria do Egito. Ao longo de toda a Santa Quaresma, nós aprendemos sobre a verdadeira fé, nós aprendemos sobre o objetivo dessa verdadeira fé, que é a deificação. Nós aprendemos como chegar a esta deificação através da cruz de Cristo, através desta escada celeste que cada um de nós tem que percorrer, lutando contra todos os vícios, contra toda a impureza que nós durante muito tempo temos alimentado dentro dos nossos corações, no nosso interior, na nossa mente, na nossa vida. Então, chegamos hoje ao domingo de Santa Maria do Egito, que é para nós um exemplo de deificação. Muitas vezes, muitos de nós, que ao longo de nossa vida fomos escravos de inúmeros pecados, praticamos inúmeros vícios. É possível que nós tenhamos chegado em um estado de tanta perversidade, de tanta devassidão. É capaz de nós termos praticado coisas que nos envergonham tanto, que nos machucam tanto, coisas que estão no nosso passado, na nossa história, que nós fazemos, que nós praticamos, e que, embora talvez não estejamos mais praticando hoje em dia, ainda assim nos sentimos culpados, nos sentimos indignos e completamente incapazes de viver o amor de Deus, incapazes de purificar a nossa vida e incapazes de viver juntos com Deus. E dessa forma os demônios nos desesperam e nos convencem que não existe nada que nós possamos fazer para apagar aquele mal que nós fizemos. E nós acreditamos nisso, nessa palavra demoníaca, que aquilo que nós fizemos de mal não tem purificação, não tem perdão, que já estamos perdidos, que já padecemos, que não adianta e que é melhor realmente viver de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou empurrando com a barriga, porque afinal de contas não é possível viver diante de Deus, diante daquilo que nós fizemos. E essa é a palavra de desespero. E é isso que nesse domingo de hoje o Senhor nos mostra através da vida de Santa Maria do Egito. Santa Maria do Egito, que logo na sua adolescência, uma moça fugiu da casa dos seus pais. Tinha menos de 14 anos. E tinha a vontade de viver os prazeres. E ela fugiu da casa dos pais, bem nova, praticamente uma criança, e começou a viver uma vida de devassidão, de fornicação, levando os homens ao adultério, levando os homens ao pecado. Ela mesma, contando a sua história, diz que praticou coisas inomináveis com os homens, sempre se entregando aos desejos da carne. E o pior de tudo é que ela nem era uma prostituta. Ela não fazia isso por dinheiro. Ela fazia isso porque gostava, porque queria viver aquela vida. E porque sentia o prazer e queria viver naqueles prazeres da carne. E um dia, já um pouco mais velha, quando viu uma caravana que ia para Jerusalém, onde as pessoas iam para visitar o túmulo de Nosso Senhor, para ver a Santa Cruz Preciosa em Jerusalém, ela quis acompanhar aquela caravana, quis subir no barco, porém ela não tinha dinheiro. Então o que ela fez? Ela seduziu aqueles homens piedosos que estavam indo a Jerusalém e fez com que eles também pecassem com ela, para que eles a sustentassem, para que ela pudesse ir até Jerusalém. Porém, ela foi todo esse caminho vivendo essa devassidão. Durante toda aquela vida que ela teve, ela viveu aquela devassidão. E quando chegou lá para entrar na igreja,
quando todos estavam entrando na igreja, ela também tentou entrar na igreja, porém uma força invisível não permitia que ela entrasse. Ela tentava com todas as suas forças, até a exaustão, entrar na igreja, mas uma parede invisível não a permitia que ela entrasse. Então ela descansou, veio pela segunda vez, e pela segunda vez, com todas as suas forças, tentou entrar na igreja, mas não conseguia entrar na igreja para ver a cruz. E, pela terceira vez, com todas as suas forças, até a sua exaustão, até se esvair a sua última energia, ela procurava entrar na igreja, mas aquela força invisível não permitia que ela entrasse, enquanto todas as outras pessoas entravam. Então, ela caiu em si. Ela percebeu o quanto ela era pecadora. Ela percebeu o vazio que era aquelas paixões e aquela devassidão que ela vivia em toda a sua vida. Ela que desde criança, praticamente, no começo da sua adolescência, deixou a casa dos pais, fugiu para viver uma vida de depravação, uma vida de futilidade, uma vida de paixão, de vício, de fornicação e de adultérios. Ela, que se entregou a esses prazeres, viu que não podia entrar diante da casa de Deus, não podia venerar o Senhor. Ela percebeu o quanto ela era pecadora. É como se o julgamento de nosso Senhor, daquele dia glorioso, tivesse sido dito sobre ela agora: apartai-vos de mim, maldita, pois eu não te conheço. E caindo em desespero, sentindo agora o peso de todos os seus pecados, de todos os seus vícios, de toda aquela vida devassa, então ela enxergou ao lado o ícone da Mãe de Deus. E se ajoelhou diante do ícone da Mãe de Deus. E suplicou misericórdia. E prometeu a ela que se ela permitisse que ela entrasse na igreja para venerar o Santo Madeiro, ela mudaria de vida. Ela iria para o deserto, para viver como os santos homens e mulheres de Deus, que entravam no deserto a fim de viver o arrependimento, de serem purificados de suas paixões e de virarem eles mesmos a habitação do Deus Altíssimo. Então, após implorar em lágrimas de arrependimento a Mãe de Deus, quando ela novamente tentou entrar na igreja, ela conseguiu. E foi diante do Santo Madeiro e confessou os seus pecados. E, após aquela confissão, ela partiu para o deserto, onde viveu mais de 40 anos. Um dos santos padres, quando caminhava pelo deserto, a encontrou e, encurtando aqui a história, quis saber sobre ela, sobre a história dela, e ela pediu que na quaresma do próximo ano, que ele levasse a ela os santos dons, a Santa Eucaristia, para que ela pudesse comungar antes de morrer. E, no outro ano, então, aquele santo padre foi com os santos dons para dar a comunhão, e entre eles havia um rio. Ele logo pensou em dar a volta àquele rio, porém ela pediu que ele esperasse, e fazendo sobre si o sinal da cruz, caminhou sobre as águas, e foi até ele. E comungou os santos dons, e retornou para o deserto, pedindo que aquele santo padre fosse vê-la somente no próximo ano, na próxima quaresma. E assim foi feito. Ela voltou novamente, andando por cima das águas, e no ano seguinte, quando aquele santo padre foi em busca dela, a encontrou já morta, e soube ele que ela tinha falecido. Logo após comungar os santos dons, ela tinha voltado para a sua caverna e tinha falecido. E o seu corpo permanecia ali intacto. Então ele logo se apressou em cavar ali para sepultar o corpo de Santa Maria do Egito. Porém a terra do deserto era muito dura. Então ele pediu ajuda a Deus. E naquele momento
apareceu um leão diante dele, e ele pediu que aquele leão o ajudasse a cavar. E aquela fera selvagem, então, cavou junto com ele a cova de Santa Maria do Egito, e lambeu os seus pés. E então eles a enterraram, e aquele santo padre contou para a igreja, e hoje nós chegamos à festa de hoje, a festa de Santa Maria do Egito, comemorada no domingo de hoje. A festa de um exemplo de verdadeira conversão. Nós vemos na vida de Santa Maria do Egito que ela conhecia Jesus Cristo, que ela conhecia a igreja, que ela conhecia os padres do deserto. Pois quando ela decidiu viver uma vida de arrependimento, ela sabia muito bem o que fazer. Ir para o deserto, viver uma vida de arrependimento, chorar os seus pecados, purificar todo o seu corpo, todo o seu interior, de todos os vícios, de todas as paixões, para que o próprio Deus pudesse habitar nela. Santa Maria do Egito é um exemplo para nós de que, se de fato nos arrependermos dos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados e se buscarmos a Deus, o Senhor vem morar em nós e nos purifica de todas as paixões. Não existe pecado, não existe devassidão que possa nos impedir de receber a misericórdia de Deus, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Vejamos aquela mulher devassa que Deus não permitiu que entrasse dentro da igreja. Que Deus, em seu julgamento espiritual, disse sobre ela: maldita, apartai-vos de mim, pois não te conheço. Esta mesma mulher, caindo no arrependimento, diante da Mãe de Deus, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, para que pudesse mudar de vida, esta mesma mulher recebeu de Deus sua misericórdia e pôde mudar de vida, e passou muitos e muitos anos no deserto, décadas no deserto, onde ela mesma conta, aquele santo padre, que muitas vezes era tentada pelo demônio, pelos seus pensamentos, pelas suas memórias, de voltar àquela vida devassa, de voltar àquela vida adúltera e fornicadora. Ela era tentada a voltar, a viver aquilo novamente. Porém, com fidelidade permanecia no deserto, no sol escaldante, no frio absurdo da noite, com a cara no chão, suplicando: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecadora. E durante muitos e muitos anos, em lágrimas, ela suplicou a Deus a misericórdia. E o Senhor foi misericordioso com ela. E o Senhor purificou nela as paixões, de tal modo que o próprio Deus morou nela, de tal modo que ela mesma foi deificada pelas energias incriadas de Deus. O próprio Deus fez nela a sua habitação. E aquela mulher que não conseguia nem mesmo entrar dentro da igreja, depois de tantos anos, de tantas décadas no deserto, ela mesma, que tinha Cristo morando dentro dela, caminhou sobre as águas, assim como o próprio Senhor caminhava sobre as águas. Pois era o próprio Cristo que morava dentro dela. Este é o segredo para as nossas vidas, neste dia de hoje. Não interessa qual é o nosso pecado, qual é o nosso vício. Nós não devemos agir com desespero, pois os demônios querem que nos desesperemos, para que não busquemos a Deus, e para que de fato naquele dia do juízo o Senhor diga sobre nós: malditos, não vos conheço. Porém, com o exemplo de Santa Maria do Egito, somos chamados pela igreja a pedir a intercessão da Mãe de Deus, dos santos, da santa hierarquia da igreja, para confessarmos os nossos pecados, para lamentarmos, para chorarmos as nossas iniquidades, para purificar o nosso interior, para que o próprio Deus venha e more em nós. Pois nenhum de nós tem força para derrotar nenhum pecado e nenhum vício. Somente quando Cristo mora em nós, Ele mesmo vence com a sua força poderosa dentro de nós aquilo que nós não conseguimos vencer. E no domingo de hoje, no Santo Evangelho, o Senhor fala aos seus apóstolos: o Filho do Homem que sobe a Jerusalém
será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, será espancado, cuspirão seu rosto, será açoitado, escarnecerão dele, será morto e ressurgirá ao terceiro dia. E enquanto o Senhor anunciava a sua paixão, Tiago e João foram à parte e disseram: nosso Senhor, Mestre, nos permita que, quando se assentares na tua glória e na tua majestade, um de nós sente à tua direita e outro sente à tua esquerda. E nosso Senhor repreende: vocês podem beber do cálice que eu beberei? Podem receber o batismo em qual eu serei batizado? E eles disseram sim. E nosso Senhor diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Eu lhes digo, de fato, vocês um dia beberão. De fato, um dia vocês serão batizados no batismo que eu serei batizado. Porém, não cabe a mim colocá-los à direita ou à esquerda. E nós vemos que, diante do cálice, daquele cálice, nosso Senhor, enquanto homem, reza ao Pai: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O cálice que é este próprio sofrimento. Nós vimos no domingo passado que os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio de um rapaz. E nosso Senhor disse que aquela raça de demônios somente com oração e com jejum. E nós vemos que de fato os apóstolos naquele momento não conseguiram expulsar aquele demônio, porque nós vemos hoje que eles ainda estavam pensando quem se sentaria à direita e quem se sentaria à esquerda. Eles ainda estavam pensando quem seria o maior entre eles. Como os hereges hoje em dia ficam proclamando: a minha igreja é maior, o meu patriarca é maior, o meu patriarca é melhor, o meu patriarcado é melhor, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Quando os santos apóstolos ensinam: não existe judeu nem grego, escravo ou livre. Todas as igrejas ortodoxas genuínas são o corpo e sangue de Cristo. Não existe uma igreja ortodoxa maior ou melhor que as outras. Todas as igrejas ortodoxas são o corpo de Cristo. Todas as igrejas legítimas que preservam a verdadeira sucessão apostólica, que preservam a verdadeira fé e que não se curvaram diante das heresias, essas igrejas preservam toda a graça de Deus. E nós não devemos ficar de maneira orgulhosa dizendo: a minha jurisdição é melhor, a minha jurisdição é mais santa, como infelizmente existem muitos sínodos e muitos bispos que brigam entre si por vaidade dos próprios bispos. Mas a verdadeira igreja está em todos os sínodos ortodoxos verdadeiros, que não se curvaram diante de nenhuma heresia, que preserva a sucessão apostólica, a graça de Deus e a verdadeira fé. E não devemos ficar como ficam os hereges, como por exemplo aqueles do papado que ficam falando sobre o papado, que o Papa é o maior, e que nós temos que nos colocar diante do Papa, que não basta nos colocarmos diante de Cristo, nós temos que nos submeter ao Papa, pois o Papa é um super bispo, é um rei bispo, e toda a igreja tem que estar curvada para ele. Mas o ensinamento ortodoxo não é esse. O rei da nossa igreja não é o Papa, o rei da nossa igreja é Cristo. E todos os bispos, e todos os fiéis, e todos os sacerdotes têm que se curvar não diante do Papa, mas diante de Cristo, pois Cristo é o rei da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a pedra angular da igreja, do qual todos os bispos derivam e de qual todos os bispos têm que se curvar diante de Cristo. Por isso, nós cristãos ortodoxos, nossos bispos não se curvam diante do Papa, mas se curvam diante de Cristo, pois o nosso rei, o nosso monarca, não é o bispo de Roma, mas o próprio Jesus Cristo, que é cabeça de toda a igreja, que não precisa de um substituto, de um vigário, pois todos os bispos
são legítimos sucessores de Cristo. Não existe nenhum bispo maior do que o outro, como nos ensina São Cipriano de Cartago. Nenhum bispo é maior do que o outro. Todos os bispos são iguais. Existem bispos que presidem os sínodos dos bispos, mas uma coisa é presidir a reunião dos bispos e outra coisa é querer ser maior do que os outros. Nós vemos neste evangelho que este ensinamento do papado, onde o Papa é o principal dos bispos, onde ele é cabeça dos bispos, onde ele manda e governa toda a igreja, onde todos os bispos e toda a igreja tem que se submeter a ele, nós vemos que esse ensinamento não vem de Cristo. Mas que esse ensinamento veio da vaidade humana, do vício humano e do orgulho humano, que sempre está pensando se senta à direita, se senta à esquerda, que sempre está pensando em ser o primeiro. Porém, Nosso Senhor nos diz neste evangelho: se alguém entre vós quer ser o primeiro, que seja o último. Se alguém quer ser servido, este é que tem que servir. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Cristo veio para servir. Os bispos da igreja, os sacerdotes, os diáconos, os monges, não são reis. São servos de nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo servos de Cristo, servem ao povo. Os bispos da igreja não são reis. São servos de Cristo. E estão submetidos a Cristo. Pelo menos os bispos verdadeiros da verdadeira igreja, em sua ortodoxia. Estes se submetem a Cristo. E submetidos a Cristo, têm a autoridade para governar o povo de Deus. Servindo o povo de Deus. Com amor, caridade e humildade. Este caminho, onde homens, onde bispos querem ser servidos, querem ser honrados e querem ser glorificados entre os homens, não é o caminho de Deus. Esse é o caminho dos príncipes deste mundo, que crucificaram nosso Senhor, que cuspiram em seu rosto, que esbofetearam o seu divino rosto. Aqueles príncipes dos sacerdotes, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os falsos ortodoxos, os hereges ecumenistas, que se juntam com os papistas para perseguir os cristãos ortodoxos genuínos, estes são os escribas, os doutores da lei, os fariseus de hoje. Pois não estão curvados diante de Cristo e servindo a Cristo com humildade, mas, de maneira apóstata, estão pensando e se glorificam a si mesmos, dizendo que um é maior do que o outro, que aquele vale mais do que aquele outro, que o meu bispo é mais importante, que o meu patriarcado é mais especial, que a minha jurisdição é mais santa, que o meu papa é a cabeça da igreja. Isso não é o ensino da igreja, isso não é o ensino de Cristo. Portanto, o nosso caminho nessa Santa Quaresma não deve ser buscar ser glorificado por ser cristão. Nós não devemos esperar glória do mundo por sermos cristãos. O mundo não nos deve nada, e nós não devemos esperar as glórias do mundo. Ao contrário, nós devemos nos unir a Cristo. E, unidos a Cristo, crucificados com Ele, devemos sim esperar a rejeição desse mundo, que rejeita a Cristo, que crucificou a Cristo, pois não tinha Cristo como seu Senhor, mas tinha os seus próprios interesses como o seu senhorio. Que o Senhor nos livre disso e que, a exemplo de Santa Maria do Egito, o Senhor nos torne dignos de purificar em nós as nossas paixões, para que o próprio Senhor viva dentro de nós e que Ele vença em nós todas as escravidões e todo o pecado que dele nos afasta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.